se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Tu quer estar junto aos teus pés, frustras-me maior, que me render, Deus, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que me ensinou. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvo, te louvarei. Não importa, Deus, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Esteja assim comigo. Nós cremos, ó Pai, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, Senhor. Porque a glória da segunda casa será maior que a primeira, diz o Senhor. O grande eu sou, diz o Senhor, diz o Senhor. Porque a glória da segunda
Pode ser que a glória da segunda casa seja a restauração da sua vida familiar. Pode ser que a glória da segunda casa seja um emprego melhor na sua vida. Pode ser que a glória da segunda casa seja a cura que você tanto necessita. Pode ser que a glória da segunda casa seja a cura da sua alma. Eu não sei o que você veio fazer aqui nesta noite. Se você veio buscar, adorar. Assim como nosso querido irmão já leu aqui, que a glória da segunda casa vai ser maior. E você agora está cantando isso para o Senhor. A Bíblia fala assim que podemos e devemos ter fé. E se nós tivermos fé como um grão de mostarda, tão grande é a nossa fé. Então eu creio que Deus está renovando a sua fé nesta noite, em nome de Jesus. Meu irmão que entrou aqui nesta noite. Mas só aqueles que têm fé vão cantar agora este refrão. Só aqueles que receberam a fé do Senhor, receberam a nova vida do Senhor, vão cantar agora este refrão. Só aqueles que creem no milagre de Deus, aqueles que creem que verdadeiramente Deus é contigo, vão cantar este refrão. Em nome de Jesus, cante. Porque a glória da segunda casa será maior que a primeira, diz o Senhor. Grande eu sou. Está pronto para ouvir a voz de Deus esta noite, amém? Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Se estiver aqui, eu quero sempre trazer uma aplicação prática, uma revelação a respeito do personagem da Bíblia, né? Então eu falei semana passada sobre Josias, né? Um homem que foi reto, que aboliu a idolatria, através de Deuteronômio 26, 27, 28, restaurou o culto de Israel. E agora eu quero falar de um velhinho de 85 anos aqui, que nos dá uma aula, nos dá aqui uma aula de fé e perseverança, que é o Caleb. Vamos ler lá Números 13, nós vamos ler bastante a Bíblia, pode até colocar, deixar já para ajudar quem está sem Bíblia, né, e aprender aqui. Eu creio que Deus tem falado isso, né? No domingo o culto foi muito forte sobre a capacitação para suportarmos as provas, né? A igreja, no domingo eu saí daqui, eu cheguei em casa, era 11h30 da noite. Amém, irmãos? Eu cheguei em casa, era 11h30, né? Culto abençoado, instrução. Foi abençoado? Foi, né? Deus tocou, Deus desceu, a igreja, né? O pastor César voltou para o Amazonas abençoado. Obrigado a você que honrou o pastor César, né? Foi embora ontem chorando. Isso, não esperava uma recepção tão calorosa da igreja, a igreja abraçou. E eu credenciei ele lá para ele trabalhar com a missão lá. Falei, ó, deu estatuto, fiz credencial. Falei, agora chegou a hora de você dar continuidade aos projetos sociais lá no Amazonas. Então o César ele ficou responsável pela parte sul do Amazonas e o Acre. Vai estar tendo contato com as igrejas do Acre, onde o Dom foi comigo lá, né? O pastor Edmar, um calor abençoado, né? E o pastor Alberto ficou com a selva, com os ribeirinhos e com a Amazônia peruana, né? Boa, as cidades peruanas, né? Está fechado. E bom, foi um final de semana muito abençoado. E hoje nós vamos falar do Caleb.
Ok? A unção que estava sobre Caleb, que é a unção de fé e perseverança. Números 13, 6. Nós vamos ver bastante a Bíblia. Livro de Números, capítulo 13. Conhecer um pouquinho da história de Caleb. Talvez você precise isso. Você precise de fé e perseverança. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Por quê, né? Estamos começando aqui com a genealogia, porque para crescer, para eu crescer, eu preciso saber a minha história, quem me ensinou e quem é meu pai espiritual. Senão não tem crescimento. O senhor ouviu? Ok? Você tem que saber de onde você veio, quem te educou, quem te ensinou, quem te discipulou e qual é a sua referência. Para quem você olha. Nós precisamos de referência. Então, Caleb era da tribo de Judá. Judeu nato. Outro texto que nós podemos ver também é no 26:65. 26:65. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Nós vamos começar a explicar a história. Depois eu quero que você leia o 32:12 também. 32:12. 32:12 assim. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Guarde isso forte. Senhor Deus, que pega essa palavra nas tuas mãos, dá-nos a tua bênção, a bênção da compreensão, da revelação, Pai, que possamos saber a profundidade da graça do Senhor. Amém. Esqueci, né? Irmãos, eu preciso de 2 baús. Eu estou procurando aí. Baús médios. O Senhor mandou a gente colocar a nossa oferta em baús. E souber onde vende, onde acha, por favor. O sentido do ar já traga já para entrar na ceia. Amém? Mas iguais, aqui não ali. Foi uma visão muito forte que eu tive lá no Peru, onde os irmãos colocavam nos baús os envelopes amarelos, enchia, caía envelope na hora que os diáconos. Eu entendi que Deus não falando. Tô doido não, tá, gente? Amém? Esse púlpito foi assim, tudo aqui na igreja é assim, as cores, tudo assim. Então eu preciso de 2 baús. Vai trazer um baú, né? Um baú grande, um baúzinho bonito. Você entendeu? Entendeu? Amém? Tá bom. Tá? A Leninha está vendo isso, o bispo fala para a igreja, de repente alguém tem, alguém sabe. Ó, bispo, eu vi não sei aonde, tá? Se quiser dar bem, se não, ó, o bispo acho que ela vende. Dá um toque para a Leninha, amiga da secretaria, que a gente quer fazer uma área profética bem forte na cena. Pronto. Vamos voltar para o Caleb? Aqui, ok? Historicamente, vocês sabem que lá em Gênesis 12, Deus fez uma promessa para Abraão. Deus prometeu para Abraão. Dos mesopotâmicos, babilônicos, fenícios, assírios, das civilizações, as primeiras civilizações, Deus escolheu um povo, o povo hebreu, o povo hebraico, que deu origem ao judeu. Segundo a profecia lá em Gênesis 3,15, a Bíblia diz, foi muito forte que o apóstolo pregou aqui no domingo, nós estamos editando, creio que amanhã já está no YouTube, que ele falou do ministério domingo de manhã às mulheres, né? Foi uma graça muito forte para as mulheres, porque da mulher nasceu o Salvador, né? Como o pecado entrou, Deus também redimiu, porque em Gênesis 3,15 Deus profetizou que da mulher nasceria um que ia esmagar a serpente, ia pisar Satanás. E daquela profecia de Gênesis 3,15, que era apontando para Jesus, Deus começou um processo na vida do homem, escolhendo das civilizações um povo seu, exclusivamente seu. O processo da escolha. Deus escolheu o seu povo. E isso foi inaugurado com Abraão. Lá em Gênesis 12, Deus fez uma promessa que de Abraão
dos descendentes de Abraão, nasceria uma grande nação, ou melhor, nasceram 3 nações, né? Dos descendentes de Abraão, as 3 maiores religiões do mundo, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Um povo que viria do céu, cristão, um povo como a areia do mar, árabe, e um povo como o pó da terra, o judeu. Então o que acontece? Deus fez uma promessa. Essa promessa cumpriu onde? Depois de aproximadamente 750 anos, cumpriu em Josué, no livro de Josué. E 2 personagens foram muito importantes, como nós temos dito, que Deus tem usado homens e mulheres para trazer avivamento, trazer a restauração do povo. E Josué e Caleb, vocês sabem da história que Deus prometeu a Canaã, uma terra que manda leite e mel, através de Moisés. Em Números, Deus usa Moisés para estruturar isso, e Moisés envia 12 espias para olhar a terra de Canaã. Aí aconteceu um princípio, gente. Deus sempre faz isso. Isso é um princípio que foi renovado no dia de Pentecostes. Este é um princípio que foi renovado através de Joel capítulo 2. Que quando o Espírito vier, o Espírito for derramado, nós teremos sonhos, visões. A questão de ver as coisas como Deus quer. A unção de ver as coisas como Deus quer. Então sempre vai começar com um sonho. Primeiro nós vamos sonhar, depois nós vamos ver, depois nós vamos projetar, depois nós vamos ter as estratégias, vamos ter os impedimentos até a concretização desta promessa. Isso faz parte do caráter de Deus. Então um homem cheio do Espírito, um homem cheio de Deus, ele vai começar a ter sonhos. Ok? Deus não é um Deus imediatista. Tudo de Deus é processual. E nesse processo é que nós nos perdemos. E através de Josué e Caleb nós aprendemos 2 virtudes que são muito importantes no desenvolvimento desse processo. Deus mandou 12 espias espiarem a terra prometida. 10 ficaram com medo. 2 creram, acreditaram. Viram que a terra é boa, viram que tudo que Deus falou realmente era verdade, acreditaram naquilo que Deus prometeu. Por quê? Nós estamos há praticamente 6 meses desse ano, desde o dia 31 de dezembro de 2011, nós temos sido bombardeados com promessas. Não é? Eu tenho todas marcadas. Graças a Deus a Betânia é muito boa. Nós pegamos esses dias o nosso livro de promessas. Eu falei, se Deus cumprir tudo isso, 10% esse ano, Betânia, nós já estamos felizes. Mas nós esquecemos que no meio desse monte de promessas tem um processo. A teologia não conseguiu explicar isso, gente. A teologia não conseguiu explicar isso. Vamos dizer assim, Paulo, nós temos dois homens muito bons de legislação na Bíblia, que é Moisés e Paulo. Vamos dizer assim, 2 juristas da Bíblia, Moisés e Paulo. Ok? Moisés também, o próprio Moisés, ele não entrou na terra prometida. O próprio Moisés que idealizou, que recebeu a revelação, que andou nesse processo por aproximadamente 120 anos, não herdou. E Moisés podia falar que Deus era injusto com ele. Moisés podia falar, Deus, que é isso? Eu sofri muito para ver esse povo, dei a minha vida, dediquei toda a minha existência para ver essa promessa concretizada. Deus falou, você não vai entrar na terra. Moisés podia falar para Deus que Deus era injusto, mas nós vemos no cântico de Moisés e Deuteronômio que Moisés canta louvando a justiça de Deus. Coisa louca isso. Se fosse eu ia reclamar com Deus, né? Puxa, dediquei 120 anos, 40 anos sem Deus, 40 anos no deserto, aprendendo quem é Deus, e 40 anos vivendo as experiências de Deus. E Moisés não entrou. E os 2 espias que foram ver, Caleb e Josué, entraram na terra prometida. E entre eles o Caleb aqui que mais se destaca. Josué foi discípulo de Moisés, sucessor de Moisés, mas Josué errou.
Josué teve 2 erros fatais no seu ministério. Não deixou sucessor e confiou em gente errada. Confiou nos gibeonitas. Gente que mentiu, gente que veio com a aparência de mendigo, de pobre, mas disfarçado para não ser morto. Então, Josué errou porque confiou em gente errada. Ok? E não deixou sucessor. Mas entrou na terra, porque havia uma promessa que Deus havia prometido para Abraão isso. Não é? Então, mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver com isso. Tem a ver que no meio do caminho muitos desistem, abandonam, olham para trás, murmuram, reclamam. E o Caleb aqui nos dá uma aula de fé e perseverança. Fé aqui, o que é fé aqui? Fé. Porque eles viram e creram. Caleb foi, viu a terra, viu que a promessa que Deus havia feito a Abraão era verdade, que havia uma terra que manda leite e mel, havia uma terra farta, né? Vocês sabem por quê, né? No último casamento que eu fiz o ato profético do leite e mel. Né? Leite simboliza a prosperidade. E o mel simboliza o quê? A doçura de servir a Deus, né? A tâmara caía, o sol quente derretia, eu vi isso lá em Israel, e virava mel, né? Muito doce, mais doce que o próprio mel de abelha. E o leite, porque as cabras e as vacas produziam tanto, era tanto leite que escorria na terra, né? Além de fazer o queijo, a coalhada, o hummus, todo aquele processo da comida oriental, era tanto leite que as vacas perdiam, escorriam na terra. Por isso que era a terra que manda leite e mel. Simbolizando o quê? Que seria fácil, que seria bonito, que seria gostoso, atraente, prazeroso servir a Deus. É o doce de Israel, o doce de servir a Deus, o doce de estar mais de Deus e a prosperidade. Né? Duas evidências, e é isso mesmo. O povo, como nós vemos aqui nos domingos, no culto do Israel, as meninas, né, deram testemunho, as filhas dos judeus, o prazer que eles têm de servir a Deus. E agora que descobriram que Jesus é o Messias mesmo, o doce, não é peso. Servir a Deus para essa é a ideia do doce e mel, né? Não tem peso, não tem sacrifício. Eu faço voluntariamente, eu amo a Deus, tudo que eu faço, eu priorizo a Deus, eu coloco Deus, né? E por causa disso, eu estaria prosperando, né? A minha terra seria farta. Não é a nossa realidade, essa é a realidade do judeu, porque eles são o povo escolhido, nós não, né? Nós somos enxertados através da fé em Cristo. Mas o Caleb aqui, ele creu, ele viu, acreditou, é o que nós estamos vivendo, amém? A Bíblia diz que Deus só cumpre a promessa na vida de quem está vivo. Deus não cumpre, mas morreu, acabou. Então por isso que temos que ter essa fé naquilo que Deus disse e andar de acordo. Se Deus disse que vai ser assim, tem que ser assim. Se Deus falou que não pode adorar outro Deus, não pode ter relações comprometedoras, que não podemos oprimir o órfão, a viúva, não podemos. Isso é fé. A crer no que Deus disse e andar de acordo. Se não é religião. Se não fica aquela coisa mecânica, ok? Apática. Então, obedecer mesmo. O que Deus tem falado para você, né? Pague o preço. Amém? Às vezes é duro, é difícil, mas melhor entrar no céu sem um olho, melhor entrar no céu sem uma mão, sem um pé. Não é? Não é assim a palavra? Se o teu olho te escandaliza, arranca. Sua mão te escandaliza, arranca. Porque isso é o que Deus mais espera de nós, essa obediência. Fé aqui, no contexto da terra prometida, das promessas, é obediência. É você estar de acordo com tudo que Deus diz. Por isso que o profeta diz que só Deus sabe pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. E o Caleb aqui usou essa fé inteligente. Nós chamamos de fé inteligente. A fé que busca as respostas segundo o que Deus acha das coisas. Crer no que Deus disse e andar de acordo. Não temos outro exemplo mais claro de fé do que o Salmo 119. Então, o Salmo 119, todos os 170 e poucos versículos do Salmo 119, a excelência da lei perfeita. Deus disse, eu concordo com isso. Deus falou, eu concordo com isso. Nós temos outros personagens, eu citei Moisés, né?
cientificamente, logicamente, Deus foi injusto com Moisés. Mas Deus é Deus. Ele sabe o que faz. Só Ele que sabe. Os caminhos de Deus são perfeitos. Né? Outra personagem é Ruth. Ruth tinha todos os motivos de abandonar Deus, de falar que Deus é injusto. Todos. Perdeu o marido, perdeu a identidade, perdeu a prosperidade, perdeu tudo. Ruth tinha perdido tudo. Noemi, sua sogra, como dizem aí, chutou o pau da barraca, desistiu, não quis saber mais de nada, queria morrer. Se entregou, se deprimiu, se angustiou. Ruth tinha todos os motivos para virar as costas e voltar, seguir seus deuses, porque ela era gentil. Mas ela falou o quê? Não, teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, por onde quer que vá, eu irei. Essa perseverança. Outro personagem também que, justamente os dois maiores juristas da Bíblia, aqueles que têm a graça do legislativo, de criar, de inventar, de trazer, de colocar os oráculos de Deus no papel, né? Lei, que trabalhava com lei. Um foi Moisés, o outro foi Paulo. Os dois. Moisés não entrou na terra prometida. Paulo, com toda a sua tarimba, iam cortar a sua cabeça e decepá-lo. Ele escreve em Romanos 16, agradecendo por tudo que fizeram para ele através do Evangelho. Paulo era outro cara que tinha um motivo de falar, tá vendo? Eu era próspero, eu era rico, minha família era uma família boa, de um nível bom, tinha status, me formei na USP da vida na época, vamos dizer assim, na PUC da vida da época, me formei na melhor escola. É que deu virar crente. Perdi tudo, estou cego, todo arrebentado, machucado, perdi tudo. Paulo tinha todos os motivos de falar, está vendo que deu ser crente, está vendo que deu se converter? Perdi tudo. Em Romanos 16 ele escreve, nos últimos dias da sua vida, agradecendo aqueles que lhe deram comida, água, asilo. Paulo foi o cara que acreditou no Evangelho até o fim, não desistiu, não olhou para trás, não acreditou até o fim, até o fim, não é? Depois, antes de ele morrer, ele alugou uma casa, paga com o seu próprio bolso para pregar o Evangelho, numa prisão domiciliar. Então, nessa noite, o Senhor está te dizendo, está fraquejando, você está começando a pedir água, está começando a olhar para trás, está começando a pensar em desistir. O Senhor te diz, não é assim. Aí aparece aqui, Caleb. Vamos agora entrar um pouquinho em Caleb, lá no Números 13. Vamos voltar um pouquinho. Então, Caleb foi espiar a terra. Você já viu? Deus já mostrou a sua Canaã. Você já espiou a terra? Então, a Canaã é o sonho contemporâneo. A Canaã é o objetivo proposto através da unção. Está entendendo? Temos a nossa declaração de visão da vida. Então, declaração de visão da vida. Puxa, aos 20 eu vou casar, aos 30 eu vou ter filhos, aos 40 eu vou estar com um carro assim, aos 50 eu já vou estar me aposentando. Isso é normal, o ser humano faz isso. Tem a declaração de vida, de visão espiritual. Não, me batizei, eu quero ser um obreiro, eu quero fazer isso. Então a pessoa, ministerialmente, eu tenho esses planos. Então as pessoas têm as declarações de visão da vida, os alvos da vida. Então, Canaã, a nossa Canaã espiritual é Sião, a eternidade, mas a Canaã aqui na terra, bênção a longo prazo, salvação. Ninguém discute. Bênção a médio prazo, maturidade. E bênção rápidas, né? Prazos rápidos. É a realização pessoal que precisamos. Então o que acontece? A Canaã é quando estamos cheios do Espírito. Aí em adultério, em prostituição, em idolatria, em julgo desigual. Né? Às vezes a pessoa vem em Cristo, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma revelação. A primeira coisa que eu olho é tentar mapear a vida de santidade dessa pessoa, para ver se aquele sentimento não é carnal, não é dela. Puxa, mas a vida da pessoa, né? Ela não tem uma vida regular na igreja. A gente percebe que ainda de 10 palavras que ela fala, isso não é uma crítica, tá, gente? De 10 palavras que ela
nossa mente. Um cara convertido, uma mulher convertida é cheia de Deus, é cheia da mente de Deus. Tudo que ela faz, tudo que ela pensa, ele pensa em Deus. Se tem uma pessoa que não é convertida, a palavra da cruz para muitos, para aqueles que não têm, né, Deus, é loucura. Então a pessoa pensa que está fanática, a pessoa pensa que está tendo lavagem cerebral, mas uma pessoa cheia de Deus, tudo que ela faz, ela coloca Deus. É ou não é? Não é assim? Então quando a pessoa está assim, o próprio Espírito está sendo lá com visões, sonhos, vontade de prosperar, de crescer, né? Há uma energia que não é natural. Agora, se a pessoa está em pecado, né? Quando eu falo em pecado, gente, a gente começa falando de pecado perdendo de 3-0, porque o mundo jaz no maligno, né? A menina com 14 anos está grávida, o vô pergunta: filha, você sabe o que é? Ela diz: quando eu crescer, se não crescer homem, quero ser mulher. Essa é a fala. O pecado se tornou hoje algo moral, não mal, mas algo moral. Então, quando a gente fala pecado, as pessoas já... Não tem pecado. Pecado é tudo aquilo que não está de acordo com aquilo que Deus quer. É isso. Se isso está fora do padrão de Deus, é pecado. Você não está em pecado. E o pecado faz separação. O pecado, quando a unção vem, não pinga em você, porque você está separado de Deus. Por isso que no domingo eu falei: olha, antes de você receber a unção de capacitação, peça perdão. E era verdade, às vezes ele colocava as mãos nas pessoas, puxa, ele sentia que estava fechado, o céu estava fechado, não saía nem palavra, você pedia misericórdia de Deus. Mas quando você coloca a mão numa pessoa que está cheia de Deus, você vê o céu abrindo, amém? Deus é uma coisa, então, até ajuda a gente. Porque você coloca, a pessoa está tão cheia que transborda, imã, dá choque, sente virtude. Mas a gente coloca a mão na pessoa está em pecado, está reprovada por Deus. Aí você ora: Senhor, tem misericórdia. Creio que não é o teu caso, amém? Foge, né? O cara que está em pecado, foge. O pecador não permanece na congregação do justo, né? Foge, ele corre. Ele tem medo, porque quando a santidade de Deus vem, os holofotes se acendem. Então, nessa noite, crucifique sua carne, santifique a Deus. Você vai começar a ter sonhos, amém? Você vai começar, o Espírito Santo vai trazer o que está na mente de Deus para a sua mente. Por isso que se não nascer de novo, não entende isso. Por isso que o novo nascimento é uma nova mente, um novo coração, para entender e sentir isso. E não é que eu não está nem no meu esposo, isso aqui, acho que Deus está querendo falar com alguém aqui, né? Não está nem aqui. E eu tenho que ser muito técnico para não fugir aqui, né? Lá no 13, né? No 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quando o relatório, os 12 espias foram dar relatório, todos, alguns, 10 tiveram um relatório muito pessimista, muito negativo. Mas o Caleb aqui, gente, o Caleb falou: não. Então fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possamos a terra, porque certamente blasfemamos contra ela. O empresário chega na China, um empresário desceu do avião, um empresário que trabalha no ramo de calçados. Chegou lá e mandou relatório para o seu sócio: vamos voltar, não vai dar certo não, porque aqui ninguém usa sapato. Todo mundo anda descalço, um sapatinho de chinelo. Então, a nossa empresa aqui vai falir, se a gente colocar. Beleza. Depois de uns dias chega outro empresário, liga para o seu sócio: vamos, traz rápido, vamos arrebentar aqui, porque aqui ninguém tem sapato, ninguém usa sapato. Todo mundo anda de sapatilha e de chinelo. Quem está certo? O que vocês acham? O pessimista ou o otimista? O homem cheio de Deus sempre vai ser otimista. Amém? O espírito que está nele é um espírito de coragem, de ousadia, de perseverança. Não vos dê espírito de timidez, nem de medo, de temor, gente. O Caleb aqui tinha 40 anos quando recebeu
essa comissão. E ele, olha aqui, ele falou, não, Deus vai nos dar. Será que é essa fé que você precisa para chegar amanhã na sua empresa e falar, não, essa porta foi Deus que abriu, e a porta que Deus que abre, ninguém fecha? Essa porta, essa foi profecia. Que é isso? Deus falou que vai restaurar? Que negócio que é esse? O pecado, Satanás e o mundo querem que você tenha uma visão negativa e pessimista da vida. Então o Caleb aqui, cheio da graça de Deus, acreditou. Se você pular lá para o 14,6, você está aberto, nós estamos no 13,20, pula para o 14,6. O Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefuné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos israelitas, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Talvez Deus está falando assim: o seu emprego é bom, eu te dei. O próximo, você está entendendo? Estão entendendo, gente? Aqui eu estou conseguindo me expressar, porque uma palavra dessa pode mudar o seu pensamento. Talvez hoje você pensou em desistir de tudo, mas o senhor está falando: peraí, é forte demais, né? A gente fala opinião, é muita responsabilidade chegar aqui, subir no púlpito e falar: olha, é aí que Deus vai te abençoar, é aí que Deus vai te prosperar, a terra que o Senhor está te dando é a terra boa que manda leite e mel. Amém, amados? Aí, se o Senhor se agradar de nós, essa responsabilidade, né, ele chama a questão da santificação, do temor, da obediência. Foi como domingo não disse? Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: se Deus quiser nos salvar, Deus, se não quiser, ele vai contar com Deus. Não é? Se ele quer fazer, ele vai fazer. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que manda leite e mel. Então somente não sejais o quê? Rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a população disse que os apedrejasse, porém a glória do Senhor apareceu na plena população e de todos os filhos de Israel. E aí, talvez a tua esposa está falando: não vai dar certo. Talvez quem está ao seu lado está dizendo: não vai dar certo, você vai quebrar. E depois de uma palavra dessa, talvez você hoje, amém? Fé é isso, fé não tem dúvida, fé é fé. Deus falou e pronto. Agora o tempo, nosso maior problema é o tempo, porque a promessa de Deus tem tempo, tem começo, meio e fim. Esse é o maior problema nosso, homens, seres mortais, não sabemos o tempo. Eu quero que seja amanhã, amém, amados? Eu preciso disso, mas é a fé. O Caleb aqui e o povo, quer dizer, imagine, gente, queriam apedrejá-los por causa dessa posição de fé, né? Eu entendo que às vezes vem a crítica. Sabe, quando eu comecei a ler essa palavra, eu pensei: Deus, o senhor está falando. Porque primeiro eu tenho que aplicar isso para a minha vida. Puxa vida, Senhor, o que seria hoje a minha Canaã? Senhor, será que, né, vocês sabem como é Betânia? Betânia é extremamente racional. Eu já sou um cara de fé mesmo, vou para cima. A esposa não, ela já, opa, por isso que dá certo. Vamos ver, Deus está falando que vai dar certo. Vou orar primeiro. Então vamos orar. Eu falo: Deus, coloca no coração dela. Ela vem: pode ir, que Deus é conosco. Aí ninguém segura, né, gente? Mas nessa noite, presta atenção nisso. O objetivo dessa mensagem é trazer duas coisas muito importantes, duas virtudes muito importantes do seu caráter: fé, você acreditar piamente no que Deus disse, não desistir, não voltar atrás, não recuar. E dois, que é a outra virtude, que é a perseverança, que é você perseverar. Amém, irmãos? Estão comigo? Estão entendendo aqui? É isso mesmo? Ok? Então Caleb aqui, ele teve essa atitude. Vamos aqui no 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Quanto tempo demorou isso, gente? Depois disso, o povo ficou 40 anos dando volta
no deserto. Já havia passado mais ou menos aqui, segundo os estudiosos, 500 anos de história. Havia passado aqui. 500 anos de história. Eles já estavam esperando quantas gerações? 5 gerações, se for como a gente, cada geração 100 anos, 70 anos, 80 anos, quantas gerações passaram? Talvez você veja uma geração de crente. Talvez você se converteu aqui, a sua prosperidade, depois da cruz de Cristo, né? A bênção da gente antes da cruz, mais crescimento depois da cruz. É muito sério isso, você perseverar, não entregar os pontos. Caleb aqui, gente, ele mostrou essa posição, né? Essa posição de caráter, essa posição. Como eu li lá no 32, Deus me escolheu por causa disso. E eu quero concluir. Vamos pular lá para Josué 14, 10, 12. Estou conseguindo, amém? Estou conseguindo, gente, né? Meu tempo é pouco, eu não quero me estender muito, porque isso é uma palavra profunda. Mas vamos lá em Josué. Josué é o livro da conquista, 14. É o livro do sucesso. E lá no 14, 6, aqui. Depois que o povo foi punido, porque não creu, passou por toda esse opróbrio, essa peregrinação. Quem não acreditou e os seus descendentes não herdaram a terra, nem Moisés herdou a terra. Aí, através de Josué, começou uma nova geração. Josué possuiu a terra. Tudo que Deus havia prometido, ele cumpriu piamente, conforme os princípios da sua palavra. Aí agora chega a hora de dividir a Canaã. E aqui o 14 começa a divisão das tribos. Diz assim o 6, 14, 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Lá em Números, que Josué e Caleb iam entrar na terra porque creram, né? Está relembrando. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a casa de Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos. 40, com 45, quantos anos dão? 85 anos. Eu fico imaginando. Vou usar aqui o exemplo do Toninho, né? Descobriu, Toninho? Careca, barbudo, olho azul, né? Magro, mais forte, na madeira, com seu cajado na mão, reivindicando a terra, gente. Imaginaram isso? Coisa linda. O homem estava ainda firme. Que essa unção esteja sobre a sua vida. Que o Senhor dissipe das nossas vidas hoje todo cansaço, indisposição, todo tipo de malignidade contra o nosso corpo, que é bonito. Ele esperou 45 anos por uma promessa. Agora o Senhor demorou um pouquinho na sua vida, você já está, sei lá o que, né? Pode, né, gente? Amém, amados? Eu comecei a pedir algo para Deus em 2005. Eu lembro, quando eu subia no monte com o meu caderninho e colocava lá, Senhor, eu quero isso. Toda vez eu subia lá, falei: Deus, vou falar a mesma coisa. Eu olhei para a minha família, mas eu estou com essa coisa. Esse ano é ano da ressurreição e eu sei que esse ano não passa. Amém, amado? Senhor, já são 7 anos te pedindo a mesma coisa. Mas aí eu vejo o Caleb, 45 anos talvez, né? Você está entendendo, amém, amados? Então, o Senhor dizendo: sossega aí o teu espírito, aquietai-vos, né? Sabem que eu sou Deus, eu tenho controle de tudo, né? Então, naquele dia, jurou dizendo, né? Eu estou aqui no 10, né? Eis agora que o Senhor me conservou em vida, comprometeu 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel
ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Né? Diga comigo, estou forte. Estou forte. Ainda hoje. Ainda hoje. Como no dia. Como no dia. Em que o Senhor me prometeu. Em que o Senhor me prometeu. É isso mesmo, amados? Amém. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para o combate, assim para ser a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estávamos em Anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Porquanto Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o que lhes deu em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Amém? Então, eu não vou entrar nem nas questões de Hebrom, né? Porque Hebrom é outra mensagem, que todo mundo começava Hebrom. Né? Abraão começava Hebrom, Davi fez a saída do seu governo em Hebrom, todos os patriarcas foram enterrados em Hebrom. Hebrom se tornou cidade de refúgio para os povos menos favorecidos. Todo mundo quer Hebrom. Hebrom significa para nós um lugar de paz. Nossa casa, Hebrom é lugar de paz, de delícia, de unidade. Hebrom, ele tem como metáfora teológica a nova sala de casa, aquele ambiente de gozo, de alegria, de prazer, de contentamento. Foi essa bênção que Caleb herdou por perseverar com fé, né? Por perseverar até o fim. Ok, gente? Então, nessa noite, o DNA dessa palavra, a base mais forte dessa palavra é isso. Você está dentro da sua Canaã, da sua bênção. Fé, acredite. Não desista. Não deixe o diabo colocar dúvida no seu coração, hipótese alguma. Amém, amados? Amém. Faça a prova com Deus. Deus se agrada disso. E persevera. Persevera. Amém? Não desiste, não. Ainda nesses dias o Senhor vai falar com você. Peça um sinal a Ele. Fala, Senhor, não me deixa confundido nem envergonhado. Minha única dúvida é se estiver em pecado. Mas se você tiver brecha não se olha, se fecha. Como você vai ter essa autoridade? Eu estou falando de você ter no seu espírito o quê? Uma revelação, algo de Deus. Então você não pode buscar isso com coisas erradas. Não tem como, é incoerente. O príncipe deste mundo já está julgado, não tem mistura com ele. Então essa é a visão de santidade, não tem mistura com o mundo, não tem mistura com as coisas, né, que não agradam a Deus, e Deus reprova. Senão você vai ser religioso, vai ficar dando volta, passa ano, sai ano. Você pode ver, gente, quando você pega uma pessoa que está sempre dando volta, você mapeia a vida dela, sempre tem algo ali que moralmente não aprova a Deus, né? Que Deus não aprova, que Deus não abençoa, e ela fica vendo a misericórdia. Jesus voltar, vai ser salvo? Vai, porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas aqui na terra sofre. Aqui na terra fica sofrendo. Então, pegue o exemplo de Caleb, amém? A nossa bênção, quando eu digo a nossa bênção, porque eu creio que a bênção coletiva está perto, em nome de Jesus, né? Por isso temos que aprender com Caleb. Semana passada nós aprendemos com Josias, né? 8 anos, depois com 18 anos, ele fez a reforma. Uma reforma tremenda, colocou a casa em ordem e os seus filhos foram abençoados por isso, porque ele herdou a bênção de Davi. Hoje com Caleb nós estamos ensinando isso. Fé e perseverança. Por isso que Deus não esquece do Caleb. Deus não vai esquecer de você, não, irmão. Não esquece, mas com fé, acreditando no que Deus falou e perseverando, persistindo em nome do Senhor Jesus. Amém? O Senhor tem falado isso. Sejais firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E é isso mesmo. Eu estou colhendo bênção na minha vida de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, de coisa que eu semeei, né? No domingo nós ministrávamos aqui um irmão, não lembro se foi um irmão, porque ele está ministrando aqui, está na unção, aí Deus falava assim, olha, eu não esqueço de nenhum centavo que você colocou na minha presença, porque essa pessoa serve a Deus com tesouro, né? Ela não tem como vir às atividades da igreja, mas ela serve com tesouro. Então, fiel ali com o tesouro dela. E Deus falou isso. Quando eu coloquei as mãos e Deus mandou falar isso, a emoção, a graça, o renovar, veio assim mesmo, Deus não esquece.
Deus não esquece de nada. De um guardanapo que você coloca na igreja, um copo de água que você doa, uma visita que você faz. Deus não esquece. Está marcado lá no livro da vida. Porque galardão vem pelas obras. Salvação é pela fé. Né? Não é isso? Então, pesado na balança. Né? Deus pesa na balança. Se pesar hoje, aí. Se Deus pesar na balança hoje, colocar o prumo para medir a sua vida, o que vai pender mais? A sua fé, a obediência, a sua perseverança, ou a sua incredulidade e desobediência? Então, isso é muito sério. Então, nessa noite, que o nosso vovô Caleb, né? Quantos Calebs tem aqui? Amém, amados? Os novos convertidos recebem essa chama para perseverar, para dizer não ao pecado. E aqueles que estão mais maduros, que já são pais espirituais, recebem essa palavra para perseverar mais um pouquinho aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu creio que ainda o Senhor vai fazer coisas grandes esse ano. A gente está crendo nisso, precisamos crer. Quem prometeu? Não prometeu? Prometeu a sua vida? Você tem promessa? Amém? Não, Deus não tem prometido nada. Não, Deus tem prometido, e às vezes falado pelo nome, chamado aqui na frente, apontado, falado, você. Deus tem falado mesmo. E nós estamos caminhando em cima dessas promessas. Ok? Deus abençoe a todos. Eu vou parar por aqui para as horas não avançarem mais, liberar vocês. E sexta-feira, às 23 horas, estaremos aqui com essa mesma disposição de Caleb para abençoar. Né? Toda vigília nossa é vigília profética. Vigília profética a gente não sabe o que acontece. Então, venha com fé, venha consagrado para buscar os dons de Deus, buscar a virtude do Espírito Santo, buscar a renovação. Amém? Aqueles que vão participar do trabalho de treinamento aí, de evangelismo no Farol, venha a partir das 9 da manhã, né? Amém? Quem quiser saber o que está acontecendo na cidade aí, no âmbito da política, às 17 horas temos uma reunião muito madura aqui no outro prédio. E sábado de manhã, os líderes oficiais da igreja, a ceia, onde nós dividimos aí o que tem acontecido. Domingo, né, 9 da manhã, a gente divide, compartilha uma ceia bem específica. Mas eu não sou líder, posso vir para ver como é que é? Pode, meu irmão, é aberto. Mas é uma palavra dirigida a líder, é uma palavra dirigida aos programas da igreja. E nós renovamos a nossa aliança para a noite. Temos o culto abençoado de Santa Ceia como tem sido. Ok? Vamos embora? Com fé e perseverança, na unção de Caleb, amém? Buscando aí a nossa Canaã, então que o Senhor possa estar falando com você dessa palavra, em nome de Jesus, para que você amanhã seja um dia abençoado para você, em nome de Jesus. Amém? Que Deus gosta disso. Chega lá na sua empresa, dobra o seu joelho lá e fala: Senhor, o Senhor prometeu. Não é cobrar de Deus, né? Mas aquele Caleb: Senhor, o Senhor tem uma promessa na minha vida, o Senhor diz: o que eu faço? Deus, espero, ajo, recuo. Deus vai falar com você. Mas isso, se você tiver santidade, tiver com coisa errada, eu tenho certeza que Deus não fala. Deus não fala. Esse é o perigo, né? A pessoa começa a procurar ouvir a voz de Deus, aí é a hora que nem Saul, né? Desculpa, ele tem que falar, né? Saul estava lá fazendo o que Deus não se agrada, Deus não falava com ele. Samuel, que a voz profética do Espírito não estava presente, ele foi atrás do quê? Uma feiticeira, perdeu tudo que tinha. Então o perigo é esse, tá bom? Vá na paz. Deus abençoe a todos, uma boa noite de salvação. E até sexta-feira, se Jesus não voltar. Se voltar, a nossa vigília vai ser lá no céu. Que beleza. Tranquilo. Puxa vida, né? Se não voltar, vamos fazer a vigília aqui, tá bom? Vamos ficar em pé. Deus abençoe. Amo vocês, viu? Olhem por mim, eu oro muito por vocês, tá? Estamos retomando as estratégias, tem coisa boa para aí. Quem tem crescido em todos os níveis. Isso aí, estou muito feliz por tudo que Deus está fazendo, tá bom? Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma boa noite de sono, abençoe cada um, que cada um saia daqui com o exemplo de Caleb, que perseverou em seguir ao Senhor, perseverou para em crer que o Senhor realmente havia dado uma terra que manda leite e mel, que o Senhor abençoe os Calebs dessa noite, para que com fé e perseverança eles persigam a bênção, persigam o Senhor na Canaã, persigam o Hebron de Deus para a vida deles, Senhor, que o Senhor dê graça para aquele que estava em dúvida, incerto, estava desanimando, que essa palavra o alimente mais um pouco, para ele continuar perseverando, para que ele continue, Deus amado, crendo na tua promessa, Senhor. Esse é o nosso